Alô? Bom dia a todos. Nós estamos hoje reinaugurando as sessões de Grand Round, que sistematicamente e historicamente já acontece nas quartas-feiras às 11 horas. O Grand Round esse ano, a gente está projetando que todos vocês de antemão conheçam as apresentações do Grand Round, que serão apresentadas no painel, no cartaz, no painel central de cada andar, como já costumeiramente ocorre. Vocês mais ou menos sempre saberão as sessões do mês, né? Nós temos de 3 a 4 sessões por mês, algumas delas serão anatomoclínicas, nem todas, mas todas elas já estarão previamente programadas para que vocês possam se agendar. Nós introduzimos nesse ano uma relação um pouco mais estreita, especialmente com a área acadêmica, e estamos criando algumas sessões tutoriais para que tenhamos uma frequência maior dos estudantes da Faculdade de Medicina, com a pretensão de que isso possa se transformar também futuramente numa disciplina tronco da Faculdade de Medicina, e eventualmente integrada até com o próprio pós-graduação. A gente já andou conversando sobre isso, mas estamos amadurecendo. Hoje, para nossa grata satisfação, nós vamos ter a inauguração do Grand Round, com a aula inaugural da Faculdade de Medicina, com o conhecido de todos nós, o professor Sérgio Mena Barreto. E eu vou, então, passar a palavra para o professor Chapelevski, diretor da faculdade, para fazer a apresentação do nosso convidado de honra de hoje, que é o professor Mena Barreto. A gente escolheu o título, eu e ele, não sei se é bem 50 anos de dedicação à embolia pulmonar, mas seguramente a gente se lembra do professor Mena Barreto sempre envolvido com a questão do tromboembolismo. Professor Mauro. Bom, muito obrigado, Nazi. Inicialmente, eu gostaria de registrar que essa atividade da Faculdade de Medicina ela vem acontecendo já há alguns anos de uma forma organizada pelo Conselho da Unidade da Faculdade, que escolhe o convidado para ministrar essa aula inaugural, que marca, digamos assim, formalmente o início das nossas atividades acadêmicas, né? Como você sabe, a Faculdade de Medicina, esse início agora é do ano 113 da faculdade, né? Então, nós estamos aqui, na verdade, numa instituição que já está no seu 3º século de existência, e justamente nessa linha a gente tem a oportunidade de, nessas sessões, refletir e ter convidados com o perfil do nosso professor Sérgio Saldanha Mena Barreto, que vai nos oferecer, então, essa ano inaugural do semestre 2011 hoje. Para nós é uma satisfação ter a oportunidade de ouvir o professor Sérgio. O professor Sérgio é um professor titular de longa dedicação à vida do Hospital de Clínicas, desde a sua existência inicial, a Faculdade de Medicina, os programas de pós-graduação, a pesquisa e assim por diante. Um indivíduo que muito contribuiu para a pneumologia brasileira, com suas relações internacionais, e muito ensinou todos nós durante todo o seu trabalho. Agora vem se dedicando ao programa de pós-graduação em Ciências Médicas, e no tema em que ele escolheu, ele certamente é uma das pessoas que tem uma das maiores experiências de domínio de um conhecimento científico que poucos certamente têm no país. Então, é com muita satisfação que nós, professor, da Faculdade de Medicina, temos a oportunidade de tê-lo, abrindo, então, o ano 2011. Muito obrigado por ter aceito esse convite e aceito o desafio de iniciar esse ano formalmente. Obrigado, professor. Senhores e senhoras, muito bom dia. É sem dúvida nenhuma uma grande satisfação e uma honra para mim dar essa aula e estar presente aqui no Hospital de Clínicas, mais uma vez.
O convite foi para falar sobre os 50 anos do tratamento da embolia pulmonar. Nós temos questões de embolia pulmonar, como se sabe, embolia gordurosa, embolia gasosa, embolia neoplásica, embolia por fitobezoar, por ovos de ascaris, por ovos em geral de ascaris e de esquistossomas, etc. Mas quando se fala em embolia pulmonar, sem discriminar qual é, nós estamos falando na tromboembolia pulmonar, que é de longe a mais frequente expressão de embolia pulmonar. As outras são praticamente raridades ou muito pouco frequentes, a não ser em algumas áreas de concentração. Elas são pouco frequentes. Então nós estamos falando em tromboembolia pulmonar. E nós vamos ver que foi feliz o professor Nagy a escolher esses 50 anos, e nós estamos aqui de momento fazendo 51 anos do primeiro artigo que foi publicado sobre tratamento de embolia pulmonar. Evidentemente, nós vamos tratar de medicina embasada em evidência, em que tudo que for dito aqui está embasado em alguma forma de lançamento na bibliografia que nos permite, então, o subsídio mais seguro do que vamos dizer. Como se sabe, a tromboembolia está no domínio da tromboembolia venosa. Temos aqui estudantes, por definição, a aula inaugural, em que a tromboembolia venosa começa com uma trombose venosa profunda nas válvulas, segue em direção ao coração, podendo ter uma expressão clínica maciça ou focal, múltipla e com alterações gerais em toda a circulação, podendo levar a um óbito imediato por parada cardíaca, dependendo do grau, da magnitude e do substrato de pulmão em que se incidiu o fenômeno. Então, quando falamos em tromboembolia venosa, falamos em trombose venosa profunda, TVP, com ou sem embolia pulmonar. E embolia pulmonar com ou sem identificação da trombose venosa profunda, que deve ter ocorrido em algum momento do fenômeno. Não sei se o Dr. Nagy me convidou porque acha que é o único tema que eu posso falar, ou porque o assunto é relevante. Eu acho que o assunto é relevante. Aqui nós temos, na medicina ocidental, cerca de 120 mil casos por 100 mil habitantes. Desculpe, 120 casos por 100 mil habitantes. A TEP ocorre em cerca de 1% de pacientes hospitalizados. E vamos ver na sequência uma curiosidade aqui no Hospital de Clínicas hoje. A mortalidade intra-hospitalar tem trabalhos que mostrando o mínimo de 6, outros um máximo de 15. Cerca de 10% de TEP sintomáticas são fatais em 1 a 2 horas e meia desde o início dos sintomas, o que demonstra uma situação de grande aprêmio e que talvez o tratamento só não seja suficiente para enfrentar a problemática da sobrevida na tromboembolia pulmonar ou da presença da tromboembolia pulmonar. É a maior complicação pulmonar aguda nos hospitais e a terceira causa de morte hospitalar. O risco de recorrência imediata é grande e sem tratamento, cerca de 50% das TEVs recorrem em 3 meses. Então é um assunto com impacto epidemiológico, com importância epidemiológica. A todas as especialidades podem enfrentar embolia pulmonar. Estou vendo aqui o professor Zé Geraldo, que é um ilustre obstetra e ginecologista, e na obstetrícia, que é um quadro fisiológico, uma expressão de saúde, pode ter uma embolia pulmonar fatal num pós-operatório até então normal. Nós, dentro desse domínio de trombos venosos, formam-se sobre fluxos baixos. E os fluxos são essencialmente os trombos, muito obrigado. E os trombos são essencialmente de fibrina e hemácias enlaçadas com relativa poucas plaquetas que fazem parte do campo das tromboses arteriais, as plaquetas, os trombos brancos arteriais e os trombos vermelhos, os trombos venosos. Portanto, em sendo assim, o tratamento da tromboembolia venosa é um tratamento que se faz com antitrombóticos. Os antitrombóticos são de que tipos? Os anticoagulantes, que são fármacos que inibem a formação e a progressão do trombo de fibrina, que podem ser, então, aplicados em termos de profilaxia primária, em que não houve nenhum processo, não queremos que venha a haver. Profilaxia secundária, que também é chamado de tratamento, já que se chega atrás do processo, só se impede a progressão dele.
e que se faz de forma aguda e de forma prolongada. E o outro grupo de fármacos utilizados no tratamento da trombose venosa são os trombolíticos, que são fármacos, estes sim, que dissolvem os coágulos intravasculares, os trombos já formados e, portanto, constituem um tratamento primário. Não fosse o caso de que os trombolíticos também atingem os tampões hemostáticos fisiológicos, seria o tratamento da embolia pulmonar. Mas eles não podem ser utilizados a varrer, eles não podem ser utilizados em todos os casos, porque é um risco hemorrágico, e nós, então, reservamos os trombolíticos para aqueles casos em que o risco de morrer por embolia pulmonar é maior que o risco de ter uma hemorragia cerebral pelos trombolíticos. A história dos trombolíticos, já que a história fala que a nossa apresentação de hoje está implícito à evolução histórica. A heparina é o primeiro antitrombótico anticoagulante que foi descoberto. Foi descoberto em 1916 e teve uma pré-descoberta e uma outra descoberta bem definida com o batismo em 1922 e iniciou a aplicação de tratamento em 1937. O segundo tipo de antitrombóticos que foi descoberto foram os antagonistas da vitamina K, em 1943, e que, diferentemente das heparinas, é de uso oral. Alguns anos depois surgiram os trombolíticos. E alguns anos depois, em 86, veja-se, portanto, quantas décadas depois, houve uma modificação da molécula de heparina com a apresentação das heparinas de baixo peso molecular. E agora, em 2002, iniciou um período que nós podemos dizer que o futuro já chegou, que são os novos anticoagulantes, que nós veremos na sequência, obviamente. Heparinas. A heparina foi descoberta num dos laboratórios da Johns Hopkins. Em 1916, um estudante de medicina, trabalhando com fígado bovino, descobriu uma substância anticoagulante. Mas isso não foi muito adiante, e alguns anos depois, o seu chefe, o Dr. Howell, identificou heparina também no fígado, nos mastócitos dos capilares hepáticos, por isso chamou heparina do fígado, de hépatos, não é? É como um anticoagulante, aquele que foi identificado antes pelo Joey McLean. E fez uma comunicação preliminar publicada em 1922 no American Journal of Physiology. Alguns anos depois, iniciou o uso clínico da heparina, que começou na Inglaterra, com Murray em 1937, e com Crawford na Acta Escandinávica em Estocolmo. A grande aplicação clínica das heparinas começou não na Europa Ocidental, não nos Estados Unidos, mas sim na Escandinávia. Porque se descobriu na Escandinávia uma forma de produzir mais assim, em termos comerciais, e se lançou no mercado, nos hospitais, a heparina parenteral. Mas não se sabia como funcionava. Só passou-se a se saber 30 anos depois, quando esse autor, também da Escandinávia, identificou um cofator plasmático da heparina, que é a antitrombina, inicialmente chamado de antitrombina 3 e hoje só de antitrombina. Então a trombina não era um anticoagulante como não é direto. É um anticoagulante indireto através da antitrombina. Os inícios da heparina. A heparina foi iniciada clinicamente em 1937, aplicação clínica, mas de forma profilática. Dava-se 10.000 unidades, de 12 em 12 horas, em pacientes com risco no pós-operatório e no pós-parto em partos complicados. Esses são os autores que publicaram os primeiros trabalhos, e esse foi quem comercializou no seu laboratório. Ele pôde criar uma forma de prática e que ofereceu a comercialização da heparina. Mas a heparina passou a ser usada em tratamento a partir de 41. E interessante que passou a ser usada para TVP, para trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda era um enorme desafio. Aqui nós vemos uma paciente com trombose venosa, evidentemente a perna de cima, não é? Em que o paciente ficava, em média, 6 semanas hospitalizado. Em média, 6 semanas. Tem casos de 6 meses com o paciente no leito com a perna para cima, sem sair do leito, porque haveria riscos não só de piora, como de embolização, de complicações de toda a ordem. Então, o lançamento da heparina, a disponibilidade da heparina,
foi muito bem recebida para o tratamento da TVP, com o intuito de, em uma semana, 10 dias, fazer essa perna aqui ficar igual à outra e o paciente, então, poder sair da cama. Utilizava-se heparina por 10 a 14 dias apenas. O paciente melhorava, murchava a perna, normalizava a perna, saía da cama, ia para casa sem heparina, terminou o tratamento de heparina. Em 1946, o Dr. Zilíacos, lá da Escandinávia, apresentou uma tese de doutorado sobre heparina. Foi o primeiro trabalho de densidade acadêmica, esse autor aqui. Mas veja o seguinte, nas décadas de 40 e 50, a heparina não era utilizada para tratamento da embolia pulmonar. Aqui tem esse trabalho original do Lancet, dizendo isso, que o risco de hemorragia faz com que muitos médicos não sejam desejosos de utilizar anticoagulante. Mesmo que saibam que existem alguns relatos positivos, outros relatos, como desse aqui, está mostrando que há riscos realmente. De tal maneira, o destaque é meu, uma vez que a embolia pulmonar tenha ocorrido, pode parecer muito tarde para os anticoagulantes serem efetivos. Isso em 1954. Ora, professor Mauro Chepelevski, só aí uma expressão de que medicina é uma ciência de verdades provisórias. Poucos anos depois desta aparente verdade, esses dois médicos, Barrett e Jordan, dos Hospitais Unidos de Bristol, publicaram no Lancet, em 60, um ensaio clínico controlado sobre o tratamento da embolia pulmonar por heparina. Eles selecionaram 76 pacientes com embolia pulmonar, com TVP e TEP, de 57 a 58, pacientes com suspeita clínica em raio-x compatível, presença ou ausência de TVP e fatores de risco, utilizaram o heparina intravenoso e o acenocumarol, que é o oral, versus não tratamento. Nesse momento ainda era possível e ético não tratar, porque não se sabia-se, aliás, que estava contraindicado ou não indicado. Então teve um grupo que não tratou. Os pacientes ficaram em tratamento 14 dias e levantaram no 10º dia. Mas esse trabalho teve que ser interrompido no meio. Uma análise interina mostrou que nos primeiros 35 pacientes houve 5 óbitos dos 19 não tratados. E nenhum óbito em 16 até então não tratados. Então o trabalho foi interrompido. Depois a confirmação aqui mostrou que apenas 1 de 54 anticoagulados tiveram recorrência não fatal. Não é? E interessante também é que o diagnóstico foi absolutamente clínico, na verdade, não é? E todos os óbitos foram confirmados por necropsia, mostrando que na época não se tinha forma de confirmar o diagnóstico de embolia, a não ser por necropsia. Então havia, assim, digamos, uma grande sensibilidade na abordagem clínica. Mas esse foi o marco zero. Eu até tinha pedido aqui um acorde de Beethoven, porque esse é o momento inicial desses 50 anos de tratamento da embolia pulmonar, mas o Júlio não conseguiu. As heparinas. As heparinas, então, a heparina age através da antitrombina. E a heparina é o anticoagulante completo na cascata de coagulação. Pega a linha extrínseca, a linha intrínseca, tem alta ação sobre a trombina, o fator 2A, e através daí dos cofatores que fazem explodir o processo trombótico. Tem uma importante ação sobre o fator 10 ativado, portanto é a droga ideal para fazer profilaxia. Essa é como age a trombina, a heparina. Mas a heparina, então, aqui nessa visão, é uma primeira geração, numa evolução histórica, dos anticoagulantes pentasacarídicos antitrombina dependentes. Assim que a gente pode dizer, heparina é um anticoagulante pentasacarídico antitrombina dependentes. Corresponde à primeira geração. É uma longa molécula de monossacarídicos que tem uma cabeça, digamos assim, pentasacarídica. Esta sequência pentasacarídica se une à antitrombina, muda a conformação espacial da antitrombina e ela se torna 1000 vezes mais ativa para captar o fator 10A e o fator 2A. Fator 2A. Para o 10A, ele somente muda. Para o fator 2A, tem que fazer um abraço de urso aqui, anulando a antitrombina.
Apenas 1/3 das moléculas de heparina tem essa sequência pentasacarídica, se perde 2/3. E é um glicosaminoglicano de peso molecular variado, média de 15.000 Daltons, secretado pelos mastócitos. Mas não é boa, a farmacocinética da heparina não é uma farmacocinética segura. A heparina aqui lançada, o que está acontecendo aqui? A heparina aqui lançada é captada por proteínas plasmáticas, às vezes em fase aguda tem aumentado em proteínas. Ela é captada pelo endotélio, por plaquetas que estão junto ao endotélio. Ela é bloqueada também ou fagocitada por macrófagos, de tal maneira que não se sabe exatamente, é errática a forma de circulação da heparina, de tal maneira que é necessário que se faça um controle rígido da heparina através do tempo de tromboplastina parcial ativado, mantendo nos limites estreitos aqui, como se vê. Ao redor de 30, de 70 está bem. Mas a gente tem que manter isso, controlar cada 6 horas, e não se sabe exatamente a droga que está dando, se está funcionando ou não está funcionando. Usualmente funciona. Depois da primeira injeção já começa a anticoagulação, mas começa se for dado bem de acordo com o quilo de peso e se o paciente de fato tem uma condição favorável. Eventualmente, nós estamos uma dose preconizada e essa dose não faz com que o KTTP atinja um controle adequado que expresse atividade anticoagulante. Então, a molécula de heparina apresentava essas dificuldades. Então, contornadas com a segunda geração das heparinas, que continuam sendo anticoagulantes pentasacarídicos antitrombina dependentes. E essa segunda geração foi através do corte da cauda, digamos assim, monossacarídica. Cortou-se a cauda, mas preservou-se a sequência pentasacarídica. Então, essa sequência pentasacarídica pegava aqui, como se viu, antitrombina, mudava a sua conformação para torná-la mais ávida e mais efetiva para captar e anular o fator 10A, que saía então da cascata de coagulação e não ia lá embaixo estimular a produção da antitrombina. As heparinas de baixo peso têm dificuldades, porque elas são homogêneas. Ainda 50% a 75% são sim de baixo peso, tem menor que 18 sacarídicos. Mas unidades mais de 25 a 50 tem, de tal forma que, quando tem, ela deixa de ser exatamente de baixo peso molecular e, portanto, as heparinas de baixo peso molecular são uma mistura de heparinas de baixo peso molecular e ainda heparinas moleculares de alto estándar. E aqui nós vemos a relação. Aqui nós temos a heparina não fracionada, que mudou de nome em relação da outra. Antes era só heparina, agora como temos uma de baixo peso, rebatizamos a heparina original para não fracionada. Né? Elas é de 1 para anti-10A e anti-2B. Mas as heparinas de baixo peso que estão aqui têm até relação de 2 para 1, quer dizer, pouco baixo peso molecular. Aqui nós mais usamos aqui no Hospital de Clínicas, e se usa hoje no mundo, é a enoxaparina, que é praticamente 4 para 1, 4 anti-10A para 1. Essa então é o protótipo da heparina de baixo peso. A deltaheparina também nós usamos bastante, vai ser agora liberado no Brasil a tinzaparina também, que é de 2 para 1. Mas não se parou aí. Não se parou aí exatamente por essa irregularidade. De tal maneira que nós temos uma terceira geração de heparinas. A terceira geração de heparinas, ou seja, anticoagulantes pentasacarídicos antitrombina dependentes, são o quê? É constituído pelas fondaparinas. As fondaparinas, cujo primeiro representante é o fondaparinux, é uma sequência pentasacarídica feita em laboratório. A mesma sequência pentasacarídica da heparina original, que é ligada então à antitrombina e faz toda aquela conformação. Aqui o artista fez diferente, a mudança da conformação para pegar a antitrombina. Então, as heparinas, os pentasacarídicos sintéticos, lançados em 2000, 2001, foi esse trabalho do Dr. Turpin no New England, quando é publicado no New England a gente acredita, e a partir daí se passou a usar as heparinas, as fondaparinas para profilaxia e hoje já para tratamento, já está nas normas técnicas. Mas o outro grande grupo são os antagonistas da vitamina K, cuja base é a molécula da hidroxaparina,
do hidroxicumarínico, não é, lançadas em 43, tem outras 2 drogas aqui que não são cumarínicos, que são o idadione, o derivado, e que não são mais usados porque é muitos para efeitos. Alguns lugares ainda usam, mas como uma reserva. O que se usa hoje no mundo são os cumarínicos, que é inicialmente o dicumarol, depois o acenocumarol. No mundo todo se usa varfarin, no Rio Grande do Sul particularmente se usa fenprocumon. É uma questão histórica de gente que levou para a Santa Casa há 60 anos atrás e se passou a usar no Rio Grande do Sul fenprocumon. Mas no mundo todo se usa o varfarin e todos os trabalhos que utilizam comparação de anticoagulantes usam o varfarin. O varfarin, os AVKs, os antagonistas da vitamina K, eles agem aqui. Porque a vitamina K absorvida no intestino, ela é reduzida e nessa redução ela tem condição de carboxilizar as substâncias, os fatores de coagulação que estão inativos no sangue para tornarem ativos. Os AVKs agem aqui impedindo a redução da vitamina K e anulando a vitamina K como um fator pró-coagulação. Então, nós temos aqui os fatores de coagulação com as suas meias-vidas, chamando a atenção a meia-vida da protrombina, que é de 72 a 96 horas, o que faz com que essa ação metabólica da vitamina, dos antagonistas da vitamina K, que estão agindo aqui, tenha que se dar uns 4 dias de ação para conseguir um bom efeito de redução da ação dos antagonistas da vitamina K. Não houve variação, de 43 a 2011, não houve nenhuma variação nos antagonistas da vitamina K. O que houve sim, e que foi uma modificação importante, foi sobre o seu controle. Como drogas metabólicas, que nós necessitamos controlar, iniciou-se com o tempo de protrombina, que se pegava o plasma do paciente, botava umas gotinhas de tromboplastina tecidual, que vinha num kitzinho, cálcio também, se pingava cálcio e via o tempo de formação do coágulo de fibrina. Esse era o tempo de protrombina. Se expressava em razão, controle paciente, do laboratório do paciente e a atividade. Mas isso não era bom porque não se sabia bem como é que essa tromboplastina era produzida e o que significava. Até que a grande revolução no tratamento dos antagonistas da vitamina K foi a criação da razão normalizada internacional, que estabeleceu um índice de qualidade da tromboplastina baseado em padrões da Organização Mundial de Saúde. De tal maneira que hoje todos os laboratórios do mundo compram esse kitzinho que tem o EASY, fazem a relação do tempo de protrombina do paciente com a referência, fazem a aplicação da fórmula, normalizam e estabelecem, então, hoje a expressão clínica, que é a expressão clínica do RNI, é a intensidade da anticoagulação pelos AVKs. Intensidade baixa, RNI de 1,5 a 2, moderada de 2 a 3 e alta de 3 a 4,5, com risco de hemorragia acima de 5. Aqui nós temos uma janela terapêutica que se vê estreita em relação às possibilidades de embolia e de hemorragia. Nós temos que manter o paciente em 2 e 3. Não adianta estar dando certo um comprimido por dia que ele esteja tomando. O comprimido por dia pode ser insuficiente se ele, nos dias anteriores, mudou a sua dieta, por exemplo, e ingeriu mais dieta com vitamina K. Ou então tomou medicações que alteram a absorção de vitamina K ou alteram internamente no fígado o uso dessa vitamina K. De tal maneira que nós temos que manter o INR em 2 e 3, é uma janela estreita, e esse é um dos grandes problemas de continuação do tratamento a longo prazo. Podemos estar dando o remédio que achamos certo e o paciente está nesse risco aqui, abaixo de 2. Ou que estamos dando certo, ele está acima de 3, acima de 4, ele vai escovar dentes, tem uma hemorragia, quando não tem uma hemorragia pior. Portanto, esse é o dilema, é manter o paciente nessa janela terapêutica. Os AVKs que nós temos no Brasil são o varfarin, que é um acróstico, o Wisconsin Alumni Research Foundation, não é, do ARIN, que tem uma meia-vida de 40 horas. E a fenprocumona, que tem uma vida de 5 dias. Difícil de começar, difícil de modificar. Mas depois está uma boa estabilidade quando está. Eu não tenho nada contra exatamente a fenprocumona. Só que o mundo todo não usa mais fenprocumona, só nós aqui. Não aqui no Hospital de Clínicas. Não é? Então, essa é o que se usa de tratamento.
Mas temos alguns fármacos especiais para tratar também. São aqueles fármacos que são utilizados quando o paciente teve uma trombocitopenia induzida por heparina, que não é incomum, que é pouco frequente, na verdade. 1,5% dos usos de heparina, mas que pode ocasionar um problema grave em que o paciente não pode continuar tomando heparinas. Nós temos antitrombina parenterais, que estão todas derivadas da sanguessuga, sanguessuga medicinalis, me esqueci agora o nome, erudo medicinalis, daí vem o erudim, é o nome científico dessa sanguessuga, cuja saliva produz um potente anticoagulante que agora é feito, sintetizado geneticamente, não é? Nós temos essas substâncias que são utilizadas quando o paciente tem heparina, trombocitopenia induzida por heparina. O danaparoide já saiu do mercado e o fondaparinux, que entrou agora, está tomando conta também e provavelmente é o que vai substituir os demais. Manejo dos anticoagulantes. Esse é um grande problema. Como é que vamos manejar os anticoagulantes? E por que nós fazemos? Eu diria o seguinte, o que nós fazemos agora vem de algumas informações que eu vou prestar a seguir. A primeira grande revolução no uso dos anticoagulantes, principalmente da heparina, foi a do Dr. Salzman e colaboradores, em 75, dizendo que a heparina não era para ser dada mais de 6 em 6 horas, ou de 4 em 4 horas, ou de 8 em 8 horas na veia. Nós tínhamos que dar em gota a gota contínua. Esse foi o trabalho seminal. Tem alguns outros trabalhos, eu escolhi alguns significativos do seu grupo. Então, esse trabalho do professor Salzman mostrou isso, que nós temos igual efetividade, mas menor sangramento e menor dose total. A partir daí, de 75, é que se passou a utilizar em todos os lugares do mundo heparina intravenosa contínua. Inicialmente um gota a gota calculado, agora com aquela bomba de cronoinfusão. Agora não, já faz tempo. As doses de varfarin também foram vistas, que varfarin versus dose baixa de heparina não funcionava para a recorrência. Tinha menor recorrência varfarin, sim, não funcionava a dose baixa de heparina. Claro que tinha um pouco maior de sangramento. E aqui se viu que não adiantava tentar dar minidose de heparina para a continuidade do tratamento depois da fase aguda. Necessitava, sim, a dose plena de varfarin. Outra é que varfarin utilizado no terceiro dia, até terceiro dia, é igual ao 7º dia da heparina não fracionada. E, acima de tudo, na sequência, esse trabalho aqui do professor Hull, mostrando que a heparina não fracionada intravenosa por 5 dias, mais varfarin desde o primeiro dia, era igual à heparina de 5 dias e varfarin por 10 dias e varfarin no 5º. Isso quer dizer o seguinte, heparina tem que ser usada por 5 dias. Isso é urbi et orbi. Tem que ser usada 5 dias. E nós, então, vamos continuar depois dos 5 dias só com o varfarin, se ele atingiu o nível terapêutico. Mas se ele atingiu no 2º dia, não se aceita, se mantém os dois funcionando. Heparina é para ser usada em 5 dias. Depois, então, a gente continuará até o 10º, até o 12º, até o 14º, de acordo com a forma pelo qual o paciente está recebendo o varfarin, que tem alguns pacientes que também têm dificuldades, têm alguma resistência ao varfarin. Então, isso aí foi de 90. Nós já fazem aí 20 anos, mas foi desse trabalho que se aprendeu isso. A heparina não fracionada, isso aqui já foi apresentado, desculpe. A heparina com acenocumarol é muito melhor que fazer acenocumarol inicial. Esse trabalho de 82 ainda usou acenocumarol. Quer dizer, a recorrência de um tratamento bem feito na sequência, depois de parar, foi de 6,7% contra 20%, começando só com acenocumarol. Esse trabalho também confirmou que o tratamento da embolia pulmonar aguda é com heparina, em algumas de suas formas, associado com um antagonista da vitamina K. Só o antagonista da vitamina K aumenta muito a recorrência na sequência de parada da dose. Temos também aqui outros mostrando uma coisa interessante, que a heparina não fracionada subcutânea versus a intravenosa contínua, ela tem igual efetividade e segurança, desde que a dose subcutânea seja plena. Isto é, a gente usa a heparina assim,
1.000 unidades por dia, dá 24 horas no gota a gota, dá 24.000 unidades. Se a gente pegar 12.000 unidades de 12 em 12 horas subcutâneo, também tem efetividade igual. Isso é importante a gente saber em condições em que veia difícil, em condições de mais difícil acesso, não é? Isso é um recurso que se tem também. Outro recurso é que níveis terapêuticos de 24 horas fazem diferença. A gente está usando heparina, não controla, e aí ele é subterapêutico. Efeitos adversos muito mais frequentes que os outros. E que a heparina, então, iniciada imediatamente, afeta o prognóstico a longo prazo. Não sei se os alunos da pneuma aqui se lembram que eu sempre digo isso aí. Aliás, para os alunos também na aula que dou. Quando a gente suspeita da heparina, quando a gente confirma, passa para a varfarin. Porque quando suspeitou, com critério, iniciar, faz uma diferença, que é o tratamento imediato. Com o lançamento da heparina de baixo peso, houve imediatamente aquele intuitivo. Vamos comparar o que é melhor. Bem, temos aqui uma meta-análise de Siracusa e colaboradores dizendo que começaram com 319 títulos, pararam com 13. Que as heparinas não fracionadas de baixo peso são provavelmente mais efetivas na prevenção de recorrência, produzem menos sangramentos e são associadas com menor taxa de mortalidade, principalmente em pacientes com câncer, que não devem passar logo para a varfarin, devem ficar uns 6 meses com heparina de baixo peso. Então, a heparina de baixo peso no tratamento da embolia pulmonar tem alguns trabalhos relevantes aqui, todos com casuística importante, comparando recorrência e sangramento. Evidentemente, eu não vou falar nisso aí, só vou resumi-lo dizendo o seguinte, que as heparinas de baixo peso têm comparáveis a efeitos trombóticos, isto é, então, nos estudos de não inferioridade é igual a outra. Comparáveis a efeitos hemorrágicos, mais fácil de usar, é subcutâneo de 12 em 12 horas ou eventualmente de 24 em 24 horas. E é mais fácil de decidir. Isso de mais fácil de decidir, aqueles médicos aqui com experiência podem captar melhor isso. Heparina, embolia pulmonar, discutido no grupo, na sala de aula, é uma coisa. A decisão à beira do leito é outra. Decisão à beira do leito é outra. Vamos utilizar um anticoagulante, vamos interferir numa função homeostática do paciente. Não é bem assim. Então se discute muito, se cita trabalho na hora da decisão, a decisão não é a mesmo nível da discussão. Ora, com a heparina de baixo peso ficou mais fácil, afinal é uma injeção subcutânea. Eu não preciso botar um gota a gota na veia calculado numa veia com um aparelho de tempo infusão. Então ficou mais fácil. Todos os estudos mostram que depois do aparecimento das heparinas de baixo peso, foi melhor o tratamento, foi melhor a mortalidade, foi melhor a prevenção pela facilidade da decisão. O médico pode ficar tranquilo e se incomoda menos. Muito bem. E existe, no entanto, uma situação aqui que nos deixou confuso. Se esperava que as heparinas de baixo peso, por terem menor cauda, pudessem induzir a menos heparina, a trombocitopenia induzida por heparina. Mas as meta-análises mostraram que não. Não porque a cauda é suficiente para antigenizar no fator plaquetário 4, de tal maneira que aquele recurso... Antigamente, nos hospitais, a gente receitava heparina de baixo peso, as comedis cortavam porque é mais caro, a administração do hospital não queria pagar e mostravam que era igual em relação à outra. Bem, dose a dose pode ser, mas tinha suas vantagens operacionais. E elas liberavam as comedis quando o paciente apresentava trombocitopenia induzida por heparina, era 0,5%. Praticamente, então, não liberava. Mas isso não se confirmou. Então, não há diferença e as drogas usadas foram aquelas apresentadas. Trombolíticos, rapidamente trombolíticos. Os trombolíticos, como se sabem, têm a capacidade de, através da plasmina, tem a capacidade de dissolver o coágulo. Aqui nós temos um coágulo de fibrina, não é? E a plasmina, que é estimulada pelo próprio processo trombótico, que cliva o plasminogênio em plasmina, vai agir sobre as substâncias, o coágulo insolúvel, produzindo como expressão disso, como modelo disso, a liberação dos dímeros D. E nós podemos, então, ampliar essa ação da plasmina endógena com uma plasmina exógena, que é o tratamento de trombolíticos propriamente ditos, em que se pode usar streptokinase, o ativador do plasminogênio do tipo tecidual e o ativador do plasminogênio do tipo uroquinase. Começou em 64.
trabalho no Lancet, uma das Lancet e o New England são revistas fundamentais para a história da clínica. Foi lançado, o streptokinase foi apresentado no Lancet e Sasahara apresentou no New England a uroquinase como trombolíticos para o tratamento da embolia pulmonar. Alguns anos depois, aí não muitos, já o Dr. Bonomo na Suíça e Goldhaber nos Estados Unidos, lá em Boston, lançaram o ativador do plasminogênio tecidual, e esse trabalho aqui do Goldhaber, publicado no Lancet, foi que serviu de base para que o FDA americano liberasse os trombolíticos para uso. Dois grandes trabalhos deram base ao uso de trombolíticos. A revisão do NIH americano do JAMA 70 com uroquinase e, na sequência, com a comparação uroquinase-streptokinase. 11 centros, vejam só a importância do tema, 11 centros americanos, em 1968. Não é? Iniciaram, nesse período de tempo, 167 pacientes no primeiro grupo, 60 e 167 no outro. Se viu o quê? Que na uroquinase 12 horas era melhor que o gotejamento de uroquinase, a dose de uroquinase distribuída horizontalmente em 12 horas era melhor que a heparina para a resolução da TEP. Viu-se também que uroquinase em 12 horas e 24 versus streptokinase 24, que a resolução da uroquinase era igual em 12 ou 24, portanto não precisava mais 12 horas, e com isso diminuía o risco hemorrágico, e que em relação à streptokinase, a uroquinase era melhor. Isso serviu então para que nos Estados Unidos se usasse muito uroquinase como o grande trombolítico até o lançamento do RTPA. Vários estudos têm mostrado que na comparação de trombolíticos com heparina, a recorrência é menor com trombolíticos, a mortalidade é menor e o sangramento é maior. Esse estudo do Dr. Dahlen Halper, que tem Dr. Dahlen tem um grande centro trabalhou muito com embolia pulmonar, ele é um epidemiologista, ele disse que os trombolíticos têm vantagem nas primeiras 24 horas, não tem vantagem em recorrência, em mortalidade, imediata, tardia, etc. E as heparinas têm maior vantagem no sentido de menor sangramento, menor hemorragia intracerebral e, evidentemente, menor custos. E o último trabalho para mostrar aqui, uma revisão completa, um trabalho com tratamento estatístico de risco de hazard ratio, né, de risco de recorrência, no caso mostrando que a dispersão e que em todos os estudos havia uma vantagenzinha marginal dos trombolíticos em relação às heparinas. Muito bem. Então, feito isso, dito isso, como é que se usa trombolíticos hoje? Usa-se em uma janela de até 14 dias de TEP, quando então já deve estar bem epitelializado o trombo na circulação pulmonar. Os melhores resultados, então, são nas primeiras 48 horas. Usa-se em TEP aguda de risco de vida, em que o risco de hemorragia é muito menor que o risco de óbito, de 25% a 50%. É discutível em disfunção do ventrículo direito, é discutível em grande carga embólica, isso é uma pressão sobre a gente. Eu mesmo fui levado a olhar tomografias com um grande trombo central, o paciente está bem, mas é grande trombo central, o que se faz? Há alguns que aceitam trombo central ser indicação, outros não. TVP proximal extensa, em que se pode fazer perifericamente por catéter, e hipoxemia grave, que é uma forma de. A utilização de biomarcadores podem justificar a disfunção do VD, mas elas têm que apoiar a alteração do VD. Então, como se usa os trombolíticos? Se usa classicamente o ativador do plasminogênio tissular em 100 mg em 2 horas, ou então 0,5 kg de peso em 15 minutos, com a dose máxima de 15. É uma dose de ataque, e a dose total de 100. A streptokinase, que tinha esta dose aqui, 100 inicial e depois um gota-gota por 24 a 72 horas, correndo o risco de produção de anticorpos, agora foi diminuída para 750 por hora em 2 horas. Esse aqui não se usa no Brasil, nós não temos no Brasil. Mas eu apresentei essa dose agora porque houve um avanço nisto. Esse avanço foi esse trabalho multicêntrico, mas chinês multicêntrico na China, em que se estudou. Não é para diminuir, porque eu acho que é para explicitar que é multicêntrico com tipo de população. Não é? Nós estudaram 118 pacientes com TEP de alto risco e a metade da dose foi suficiente nesse paciente aqui com 65 IMC de 25, na recuperação hemodinâmica foi semelhante e menos efeitos adversos. Se isso vai ser uma nova etapa no tratamento dos trombolíticos, essa redução de dose, vamos ver.
Agora bem, senhores, o início do tratamento de embolia pulmonar é uma imposição dos fatos. A suspensão é uma decisão do médico. Ninguém que veja isso aqui vai discutir se tem que tratar. Mas suspender o tratamento 3 meses, 6 meses, 1 ano depois é uma decisão nossa. E essa decisão é baseada numa série de relações, itens. Primeiro episódio, segundo episódio, recorrências, fatores provocadores presentes, eventos sem fatores provocadores, espontâneos ou idiopáticos, estados trombofílicos reconhecidos, possibilidade de controle, o paciente está numa ilha deserta. Como é que eu vou anticoagular alguém que vai para uma ilha deserta só nessa imagem assim meio delirante? Possibilidade de assistência a curto prazo, praticamente uma extensão do anterior. E a idade do paciente. Os pacientes acima de 60 anos podem receber, tem maior risco de complicações, mas acima de 80 já tem risco grande de hemorragia intracerebral. As doses plenas, doses profiláticas, doses plenas seguidas e profiláticas, e qual é o valor do NR nessa controle. Então tem grandes variáveis aí. De tal maneira que tem um monte de trabalhos na literatura, explicitando as comparações. Que eu não vou falar disso agora, ainda mais pelo tempo, citando esse trabalho ainda quentinho da impressão no Circulation, do Dr. Goldhaber, que diz que a duração do tratamento ou de tromboprofilaxia secundária, nós fazemos, da TEP aguda, nós fazemos, depende se a TEP aguda foi provocada, se foi idiopática e tem uma zona cinzenta. Se foi idiopático, 3 a 6 meses de anticoagulação. Se foi provocado. Se for idiopático, é doença crônica. Embolia pulmonar idiopática é doença crônica. Então é tratamento para sempre, até certo ponto. E se está numa zona cinza? Zona cinza é aquela que a gente individualiza a estratégia de tratamento considerando aquilo que eu apresentei antes. Então, ainda está em aberto a duração do tratamento. Mas tem algo que não está aberto, que também está aberto, mas que se completa com uma duração, é a dose. Aqui nós temos 2 estudos, o estudo Prevent, que é de prevenção da recorrência, e o estudo ILETE, que é a baixa intensidade. E esse estudo mostrou isso, que com placebo, ao longo dos anos, há 20% de recorrência. Se a gente utiliza a dose plena de controle, 2 e 3 do INR, a recorrência é pequena. E se a gente usa uma dose baixa, abaixo de 2, entre 1,5 e 2, alguns botam entre 1,6 e 1,9, não é para não ficar fora, é muito melhor que o placebo. O primeiro trabalho favoreceu, manifestou o sucesso do tratamento porque foi melhor que o placebo. Aí na comparação seguinte se viu que não adiantava. Com o tratamento convencional não era melhor não. Isso aí tem que ser discutido de acordo com cada caso. Muito bem. A profilaxia primária foi um grande avanço. A profilaxia primária tem aqui uma pré-história e depois uma história que começou com o professor V.J. Kakkar, em Londres, que dose baixa de heparina na prevenção da TVP, dando 5.000 unidades subcutâneas cada 8 horas. Logo depois ele produziu no Lancet um outro trabalho mostrando que com 12 horas era suficiente. Então, desde o começo do nascimento da chamada mini dose de heparina, não se definiu se era 8 ou 12. A gente intuitivamente, se o risco é um pouquinho maior, a gente dá 8 de cada 8 horas, se o risco é um pouquinho menor, a gente dá 12. Mas a alteração que tem no fator 10A é a mesma. Mas a profilaxia é importante, sim. A profilaxia é importante, sim. Veja esse trabalho que não pôde mais ser repetido, né? Porque aí não é mais ético não usar. Essa revisão do Cladiat mostrou que a heparina de baixo peso teve, em controles de cirurgia geral, 25% de complicações, com heparina de baixo peso 4, com a minidose 8, com a meia elástica de compressão graduada, nos pacientes que não podem receber minidose foi 9, com a CPI pneumática intermitente, aquela botinha que os pacientes deixam as pernas e tem massagem na panturrilha, é uma coisa simples de fazer. Nós tentamos aplicar aqui em épocas que eu CPIava CTI, etc. Não é tão fácil isso. Os dispositivos não eram tão fáceis como em qualquer hospital americano, inglês, francês, alemão. E o fato é que não se teve. Mas elas são úteis. E a aspirina não tem utilidade nenhuma para a linha venosa. Isso é bom que fique certo. Mas voltando ainda àquilo que o início do tratamento é uma imposição dos fatos e a suspensão é uma decisão do médico. Estamos aí nos aproximando mais uns minutinhos só. Essa é uma situação interessante. Eu tenho um ditado chinês que diz o seguinte: quem monta num tigre
não pode descer. Melhor ficar em cima, não na frente do tigre. Eu, quando fui trazer essa figura agora, descobri que era tibetano o ditado. Um tigre tem receio de desmontar. Essa é a figura que eu penso quando eu estou anticoagulando um paciente e vou tirar o paciente da anticoagulação, vou deixá-lo na frente do tigre, eu longe, não é? E o tigre, evidentemente, é a recorrência, que pode matá-lo. O que nós vamos fazer? Agora nós temos uma arma. Agora nós temos uma arma para enfrentar o tigre quando nós fazemos o paciente parar a anticoagulação que está fazendo há 2 anos. Por exemplo. A arma são os dímeros D. Os dímeros D, que nós já sabemos, são produto da degradação das ligações cruzadas. Aqui as ligaçõezinhas cruzadas se liberam o D-dímero, não é? E a gente tem esse controle. Aqui eles expressam, portanto, fibrinólise e, obviamente, eles expressam trombose ativa também. Não é? Então, e os D-dímeros estão de alta sensibilidade para embolia pulmonar. Então, se o contexto do paciente é anticoagulação por embolia, eles estão de muita sensibilidade para saber se, parando a medicação, o que está acontecendo no paciente em termos da embolia pulmonar. E aqui, então, nós temos um monte de trabalhos mostrando que a medida dos níveis plasmáticos dos dímeros D, em pacientes que tiveram pelo menos 3 meses de tratamento, podem ser efetivos para recorrência, para indicar risco de recorrência. Dímeros D anormais, acima do plano de corte de 500, dependendo do kit, 250, em 30 dias, são associados com taxas significativamente maiores de recorrência. O melhor trabalho que eu vejo é esse do Dr. Palaretti. O Dr. Palaretti e os seus colaboradores pararam a anticoagulação, 30 dias depois mediram o dímeros D, aqueles que os dímeros D estavam aumentados e ficaram sem anticoagulação, tiveram mais de 15% de recorrência no tempo de observação. Aqueles que tiveram dímeros anormais, isto é, acima do plano de corte, com anticoagulação ficou aqui, ó, enorme diferença, 5 vezes mais. Como, no entanto, pacientes com dímeros normais também tiveram uma recorrência, eram pacientes que já tiveram embolia, já tinham alguma predisposição, tiveram outras, a diferença foi de 2,5. Mas é uma senhora diferença no sentido de que os dímeros D podem nos apoiar, no sentido, o que eu vou fazer? 30 dias depois eu meço com o dímeros D. Eu estava num congresso, apresentei esse trabalho e alguém da plateia depois me perguntou por que 30 dias? E não tem nos trabalhos. Na hora H eu tive que improvisar uma resposta. Eu disse, olha, os dímeros D em 2 semanas, o INR em 2 semanas seguramente normaliza. E a meia-vida do dímero D é de 2 semanas. Então, para aumentar o dímero D, nós damos mais 2 semanas. Então fica 4 semanas, 30 dias. Ela gostou da resposta, vi que ela gostou. Eu depois é que fui procurar se a minha resposta estava certa ou não. Estava perto da certeza. Está se fazendo hoje no hospital, já estamos pertinho de terminar, mas eu tenho que mostrar isso aqui. O que estamos fazendo hoje no Hospital de Clínicas para tratar embolia pulmonar? Nós tratamos embolia pulmonar conforme a clássica reclassificação de Bonomo e Perrier. Pacientes de alto risco, que podem ter 15% de óbitos, 10 a 15%, e corresponde só a 10% da casuística, e são esses que estão aqui em choque. Pacientes de não alto risco, que é a maior parte deles, que tem risco intermediário com sobrecarga de VD, não é? Menos de 30%, e pacientes de risco baixo de 60% a 65%, a esmagadora maioria, que tem uma mortalidade muito pequena, não é? E tem tudo estável. Então, de acordo com isso, nós ainda damos uma olhadinha se o paciente apresenta sobrecarga de ventrículo direito, para saber se ele está naquela classificação intermediária ou não, não é? Se ele tem esses elementos aqui que permitem, através do ecodoppler, se tem peptídeos natriuréticos aumentados, expressando sobrecarga clara, eles são de apoio, se tem microinfarto no lado direito, com troponinas elevadas, e aí reclassificamos o paciente e tratamos. Se ele é do tipo de alto risco, heparina normal, não se dá para ninguém um paciente hipotenso subcutâneo. Hipotenso tem que dar na veia, não é? Se dá heparina não fracionada e trombolíticos de acordo com essa classificação. Na impossibilidade de trombolíticos, a embolectomia, trombólise por catéter e, obviamente, as medidas de sustentação. TEP de não alto risco, a gente utiliza heparinas de baixo peso
ou fondaparina. O ACCP não se definiu sobre isso, seguidas de AVK, 1A, em termos de corresponder, de recomendação. E no risco baixo, seguramente, é a heparina de baixo peso ou fondaparina, fondaparinux, seguidos do AVK, também recomendação A. A insuficiência renal, heparina não fracionada, porque essa aqui tem excreção renal, e plaquetopenia, nós utilizamos induzida por heparina, fondaparinux. E aqui tem a discussão do trombolítico, tem N trabalhos na literatura, nenhum com definição. Esta é a revisão última do Dr. Agnelli, em que estabelece o tratamento inicial, aquele tratamento estendido em 3 semanas, o tratamento de 3 meses, e depois um período variável, estendido, variável, indefinido, de acordo com aquelas situações que já vimos, esse aqui no mínimo 5 dias. E o ACCP e o Dr. Agnelli não se definiram entre heparina não fracionada de baixo peso e fondaparinux. Aí é por experiência pessoal, interesse, disposição, etc. Disponibilidade, etc. No HCPA do dia 3 de março, eu pedi para a doutora Angélica Pires Ferreira, ilustre pneumologista da Comedi, que ela me dissesse como é que nós estamos no Hospital de Clínicas, faltam pouquíssimos slides para terminar. Em 784 leitos ocupados, nós tínhamos 655 adultos. Destes, recebiam enoxaparina 186 pacientes em dose profilática. E 59 pacientes em dose de heparina não fracionada em dose profilática. O que deu que 37% dos pacientes do Hospital de Clínicas adultos estavam recebendo profilaxia. É um bom valor, mas podia ser mais, digamos assim, dos riscos. Mas é um bom valor, de qualquer maneira. Se nós acrescentarmos aqueles que estavam tomando dose terapêutica, vocês veem que isso aqui é uma epidemiologia assim, de situação, não é? Teríamos que ver cada caso, mas pegamos pela forma. Aqueles que estavam recebendo 60 e 80, que é dose mais as intravenosas, que é dose terapêutica, nós teremos um total de 4,6 tomando dose terapêutica no Hospital de Clínicas. Aquela estatística inicial que eu apresentei deu de 1% de incidência hospitalar de tromboembolia venosa. Isso no geral. Cada hospital é um hospital, tem que ver as circunstâncias. O hospital de traumáticos tem mais. Não é hospital também assim de maternidades, etc., podem vir a ter mais. Depende do tipo de hospital de câncer, seguramente tem mais. É o hospital geral. Nós estamos com 4% de tratamento. Muito bem. Todos os pacientes recebendo heparina no Hospital de Clínicas, 42% dos pacientes do Hospital de Clínicas no dia 3 estavam recebendo, então, heparina, o que mostra a importância. Heparina, isso aí é uma apresentação descritiva, mostra a importância de heparina como uma droga. A heparina é uma das drogas mais antigas usadas no mundo, desde 37 para cá, com poucas alterações. Não é? E poucas alterações, nenhuma mudança na indicação. Por exemplo, diferente da digoxina, que é até mais velha que a heparina, mas a digoxina mudou muito de indicação. Quando eu estudava medicina, se usava para tratar insuficiência cardíaca. Hoje não se usa insuficiência cardíaca, não se dá digoxina para tratar insuficiência cardíaca, se dá para outras indicações. Muito bem. Os fármacos anticoagulantes. Para terminar, 3 slidezinhos. Aqui nós temos a cascata de coagulação. O fondaparina já não é novo, mas o hidraparinux, que é um derivado, já o tratamos aqui, fizemos um ensaio clínico com a nossa participação do Serviço de Pneumologia, utilizamos o hidraparinux, que é uma fondaparina de longa duração com 1 semana, boa para fazer profilaxia, uma injeção por semana. O apixaban, que nós estamos também no ensaio clínico, e o rivaroxaban, todos são inibidores do fator 10A. E o dabigatran, que é um grande avanço, é o inibidor do fator 2A da trombina, não só do plasma, como a trombina que está dentro do trombo. Já tem um trabalho do New England mostrando isso. Dabigatran versus varfarin no tratamento da tromboembolia venosa aguda. Aí no setor de não inferioridade é igual em relação ao varfarin e em relação ao sangramento. É bem menos que o sangramento geral com varfarin e igual ao sangramento grave com varfarin. De tal maneira que os seus autores dizem que para o tratamento da tromboembolia venosa aguda, uma dose fixa de dabigatran, não necessitando controle laboratorial, é tão efetiva e tão segura, e tem um perfil tão seguro que o varfarin e não requer o laboratório. Portanto, isso aí é a dose do futuro. No tempo previsto, foram 50 minutos. 50 anos foi 1 minuto por ano.
Muito obrigado, senhores. Foi grato para nós sabermos que o senhor tinha escolhido um assunto extremamente importante para um momento muito importante, que é a abertura do ano letivo, principalmente recebendo os alunos do primeiro ano. Talvez algum de vocês possa dizer para eles o que significa isto em relação à carreira que eles estão fazendo. Eu vejo que, por pouco, eu não cobriu toda a minha idade, de 1916 até hoje, o que houve de mudanças e o que houve de conclusões e dados postos. E eles vão entrar numa carreira que certamente está sempre exigindo uma atualização enorme dos colegas, né, nas especialidades mais avançadas, que são a cardiologia, certamente mais do que nossas, da psiquiatria, onde que a medicação ainda ela não chegou à biologia molecular, não chegou a essas precisões de decisão de tratamento. O caminho longo que a medicina ainda tem que percorrer, e precisando deles, e precisando de pesquisa, de ensino, e de estudos avançados, impecáveis, como esses que foram apresentados aí. Alguém da nova geração aí, o professor Mena Barreto vem se despedindo da nossa faculdade. Essa também é o Gran Round, que quer prestar homenagem ao professor Mena Barreto. E professor Dalcin, alguma mensagem ao professor Mena Barreto? Dalcin, me permita, antes desse momento, dizer um comentáriozinho rápido sobre o que o professor Esbusnello falou. Eu, quando vi que era para alunos também, eu fiz uma apresentação calcada, e em alguns aspectos fica com uma mensagem. Nada que foi dito deixou de ter um embasamento bibliográfico. Isso é uma mensagem. Não se pode falar sem isso. As coisas foram apresentadas na nossa língua, em português, mas teve alguns que eu deixei em inglês, para deixar claro que o inglês é necessário, pelo menos o inglês instrumental, para o domínio da literatura médica. Depois, o que disse teve uma informação interna também daquilo que disse, que é algo que me preocupa para os alunos em relação a ser um dos profissionais de saúde. Hoje, antigamente, no nosso tempo de formado, éramos nós as enfermeiras. Hoje é todo um conjunto de profissionais de saúde. E isso aumentou muito a responsabilidade nossa também, porque o médico não só deve saber por fora, como deve saber por dentro. Não só ter o fenótipo da coisa, mas saber exatamente por que aquilo está sendo apresentado. Então, quando se diz que uma coisa deve ser feita de uma forma, tem que se saber por que tem sido feito daquela forma, não só saber a forma que se faz, que é necessário também. Depois que as informações que se tem em medicina são todas informações relativas. Uma verdade absoluta de hoje, amanhã não é verdade. Então, a gente tem que ter prudência nas interpretações dos fatos. Isso é o que eu gostaria de remarcar. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o professor Mena Barreto, ele que tem sido assim, um exemplo tão grande para nós, né, como professor, ao longo de todos esses anos, e principalmente abordando um tema que ele se destacou tanto nacionalmente, e aqui no serviço ele transformou o serviço assim, um ponto de referência, né, não só na tromboembolia pulmonar, como na circulação pulmonar. Hoje o serviço de pneumologia é um serviço de referência nacional, né, em termos de circulação pulmonar, na hipertensão pulmonar, graças ao professor Mena Barreto. Então ele deixou uma herança muito grande assim, para o nosso serviço, não só no aprendizado, mas especialmente nesse ponto que ele se tornou um dos maiores experts nacional. E eu tive eu gostei muito da imagem dele, do tigre, porque eu convivi com o professor Mena Barreto desde residente, né, fui residente dele aqui no serviço de pneumologia,
Ele foi meu professor no doutorado, mas a gente teve um momento, depois a gente conviveu como professor na pneumologia, mas a gente teve um momento junto muito importante, que foi ele professor da emergência e eu como contratado da emergência. E nós, no dia a dia, fazíamos a rotina da emergência e tínhamos que decidir a conduta na tromboembolia pulmonar. Alguns anos atrás, quando a gente até não tinha tantos recursos, né, professor Mena, como nós temos hoje. Então, acho que a imagem do tigre para decidir a conduta na tromboembolia pulmonar aguda foi muito importante, é realmente o dia a dia de nós que fizemos a consultoria na emergência. O que eu queria que o senhor reforçasse na questão do trombolítico, que o trombolítico, né, naquelas imagens que o senhor colocou no paciente com repercussão hemodinâmica, ainda é a primeira opção. Ou o senhor, tendo à disposição da trombólise, o senhor optaria por uma trombólise se o paciente não tivesse um risco maior? O trombolítico, naquele paciente hemodinamicamente estável, com embolia bacia, ainda é a principal opção. Bom, o trombolítico, se não, primeiro, muito obrigado pelas referências que tu fizesse, já não é a primeira vez, eu tive aqui nessa sala aí uma homenagem do grupo da Pneumo, que estava bastante gente, direção do hospital, fiquei muito... O doutor Dalcin leu um pequeno currículo meu, também me deixou muito sensibilizado. Muito obrigado. Bom, o trombolítico seria a grande droga, o grande fármaco, o grande tratamento para tratar, porque é realmente o tratamento primário. Ele dissolve o trombo já feito. Não é? Muito bem. Então seria assim, digamos, não heparina 5 dias, numa teorização. Seria trombolítico 1 dia, 2 dias, e depois o varfarin de continuidade. Seria isso. Mas não pode ser pelo risco de lesar todos os tampões hemorrágicos e também diluir todos os tampões hemorrágicos. E, além do que, a utilização dos trombolíticos em função disso, doutor Dalcin, é muito limitada. Por exemplo, no pós-operatório, área de maior prevalência de embolia pulmonar, não se pode usar. Não se pode usar trombolítico no pós-operatório. No pós-trauma não se pode usar. Não é? No pós-parto também não se pode usar. Então, em algumas das grandes prevalências da embolia pulmonar, o trombolítico não pode ser usado. Com isso, o trombolítico passa a ser uma droga, a ser pesada na utilização dela. Se o indivíduo não tiver risco, não tiver tido um AVC hemorrágico uns 2 meses atrás, não tiver hipertensão importante, não tiver disfunção orgânica importante, se eles estiverem em boas condições, o que prejudicou foi a embolia aguda com repercussão hemodinâmica, aí a gente usa o trombolítico. Mas se ele tiver uma dessas indicações, dessas contraindicações, a gente passa então a trombólise mecânica. Trombólise mecânica já foi liberada pelo FDA americano. Já foi. De todas as possibilidades foram 2. Então, se você tiver no serviço de radiologia intervencionista, alguém ou na hemodinâmica à disposição, gente que possa ir lá na artéria pulmonar e pulverizá-la, aspirá-la, fracionar, está indicada a trombólise, que é cirúrgico nesse sentido, assim, cirúrgico endoscópico, está indicado. Agora, em igualdade de condições, se o paciente tiver plena possibilidade de fazer trombolítico, ele faz trombolítico. Faz trombolítico, sem dúvida nenhuma. E agora, com essa dose reduzida, que o RTPA reduziu, o risco de hemorragia era com a dose estendida. Isso de tempo é importante, porque a dose efetiva é no começo, a dose hemorrágica vai ficando. Você passa 24 horas, 48 horas com pinga-pinga de streptomicina na veia, aumenta muito o risco hemorrágico. Enquanto que a dose pequena de 2 horas de um RTPA diminui muito a dose hemorrágica. Enquanto essa de 50%, a meia dose, é uma expectativa também nisso. Talvez até se possa liberalizar o uso naqueles pacientes com sobrecarga de ventrículo direito. Eu, antes de finalizar, vou passar a palavra para o professor Sérgio para concluir essa sessão. Eu só queria lhe fazer uma pergunta de ordem prática. Se um paciente chega no seu consultório anticoagulado, e ele precisa fazer um procedimento cirúrgico e fez uma embolia pulmonar recente, por exemplo, tirar um dente, extrair um dente. Qual é a conduta mais adequada? Isso está normalizado. Está normalizado. Se o tratamento, se o problema for o uso de anticoagulante for no primeiro mês, ele tem prevalência absoluta, ele não vai parar. Mas se ele for no 3º mês, no 4º mês, a gente pode diminuir a dose para baixo de 2. Fica entre 1,5 e 2.
E vai depender também da relação. Os dentistas são os que mais nos encaminham. Às vezes eu digo, olha, não dá para mexer nesse paciente. Eu só tenho uma paciente com uma deficiência de hiperhomocisteínemia plasmática, que já teve 4 embolias pulmonares. Essa está numa dose de 2 e 3, e essa eu não deixo diminuir. Ela teve que extrair um dente, vai extrair um dente fazendo bochechamento com ácido, enfim, com alguma das medidas necessárias, mas o risco é maior. Se a cirurgia for grande, aí tem que pesar, mas isso aí não tem regra, para isso não tem regra fixa, a não ser essa regra de 1 mês. 1 mês você não pode tocar. Se for de 1 a 3 meses, pode diminuir a dose. Se for acima de 3 meses, pode parar durante o período da cirurgia. É aí aqueles que a gente para. Esse é o trabalho do Clive Kieran, publicado no New England, muito bom, estabelecendo as relações com a cirurgia geral. De 1 mês, de 1 a 3, 3 em diante, de acordo com todo o tempo que o paciente está fazendo. Bom, eu só queria, para encerrar a sessão, congratular o professor Mena Barreto pela aula, pelo exemplo de aula que deu, em especial para os estudantes que aqui estão hoje, mostrando o formato, como ele mesmo falou, o formato da aula, uma aula totalmente atualizada do que nós fazemos com tromboembolismos em geral. Então, meus parabéns pela aula, professor. Agradeço a sua presença aqui hoje, né, nos dando o privilégio de assistir a sua aula. E o que eu posso dizer é que o senhor pode descer do tigre, porque ele está completamente domado. Parabéns, professor. Obrigado.